Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. E no e-mail que está vindo aqui, nós vamos ver uma situação de um relacionamento destrutivo, abusivo, né? Onde a gente só se xinga. Então, presta atenção, relacionamento abusivo, destrutivo. Aí termina, mas aí eu quero voltar. Então, eu quero retomar aquela relação abusiva e destrutiva. Vamos entender por que esse tipo de pensamento vem? E como que a gente pode quebrar com isso? Como que a gente pode quebrar com esse ciclo de querer voltar para uma pessoa que nos fez mal? Vamos acompanhar? Roda a vinheta. E antes do e-mail de hoje, deixa eu falar para você do meu novo livro, Teu Amor Próprio Te Salvou. Aqui no livro são muitas as reflexões que vão te auxiliar nesse processo de autoconhecimento, de mergulho interior, para você perceber, né, em que momento você se perdeu, por que você deixou seu amor próprio de lado, por que você então está vivendo agora e sempre desenvolvendo dependência emocional, uma carência afetiva monstruosa, fica, né, sempre se anulando diante das pessoas, se humilhando. Ai, pelo amor de Deus. Tem também meu primeiro livro, Dor de Amor Tem Jeito, como sobreviver ao amor, suas reviravoltas e confusões sentimentais. Ambos você consegue através do meu site www.andremassolini.com.br. Você pode comprar um, outro, os dois no combo, que sai mais barato. E justamente porque você compra através do meu site, você recebe eles aí na sua casa com dedicatória, com autógrafo e o frete é grátis para todo o Brasil. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Oi André, sigo o seu canal há mais de anos, mas nunca precisei mandar algum e-mail pedindo algum conselho. Porém, tudo tem sua primeira vez. Vamos lá, minha querida. Meu nome é tal, moro em São Paulo. Há pelo menos 2 meses terminei um relacionamento extremamente abusivo e destrutivo. Olha o Frederico roncando, gente. Ó. Tadinho, tá apagado aqui. Um relacionamento... Bom, ainda bem que terminou, né, minha querida? Relacionamento destrutivo, abusivo. Meu namorado me proibia de ter contato com outras pessoas, até mesmo por WhatsApp. Então passei a viver somente por ele. Meus finais de semana eram dedicados a ele, pois ele morava numa cidade não tão próxima da minha. E também às segundas-feiras e sextas. Tá, então começava na sexta e ficava com ele até de segunda. Chegou um tempo onde as brigas já eram insuportáveis e acabamos dando um fim nisso. Tão conturbado quanto todo o relacionamento. Ainda temos contato, mas uma boa parte dele é para nos xingar. Quer dizer, nem após o término a relação, né? Ou seja, mesmo depois do término, a coisa continua sendo destrutiva e desgastante. Olha isso. Mesmo depois do término. Eu não consigo seguir em frente, pois acabei sacrificando um tempo tão grande que eu não admito que ele não faça nada para recuperar o que tivemos. Minha querida, não faça isso. Não faça isso. Eu não admito que ele não faça nada para recuperar o que tivemos. Sabe o que vocês tiveram? Um relacionamento doentio e abusivo. É isso que você quer recuperar? Porque, minha querida, você quer que ele volte para você, mas é aquele cara que vai te trazer um relacionamento abusivo e destrutivo. É esse cara que você está querendo que volte. Ele não vai voltar outra pessoa. Não vai. Pode até ser que ele se torne uma outra pessoa, mas não com você. Não com você. Tanto que mesmo depois do término, vocês continuam brigando, minha querida.
Se fosse depois do término, André, a gente começou a conversar e agora parece que então a gente, sabe, tá se acertando. Vocês só se xingam. Minha querida, vocês só se xingam. Então, não entre nessa, pelo amor de Deus, de querer então compensar aquele tempo que parece que eu perdi. Eu não perdi nada. Aquele tempo que eu vivi com ele, eu vou tirar as lições daquela relação, sabe? Então, cara, não dá pra, a gente não pode entrar nessa, não pode. Esse negócio de que, eu perdi tempo com isso, eu perdi tempo com aquilo, eu perdi tempo. A gente às vezes entra nessa e às vezes a gente não percebe que aquela situação, na verdade, agora a gente acha que perdeu tempo. Lá na frente, depois a gente vai perceber que, na verdade, aquela situação nos gabaritou, nos capacitou para a gente enfrentar uma outra situação, para a gente ter uma outra postura, para a gente ter um outro comportamento, sabe? Aquilo, na hora a gente não percebe. Eu falo isso por experiência, minha querida. Olha, e eu vou falar para você, hein? Eu posso falar. E agora nem estou falando enquanto relacionamento. Como relacionamento, eu também já tive essas também. Mas vou te dar um exemplo. Eu, com 18 anos, fui para o seminário, não é? Que achava que queria ser padre. Então, fui para o seminário. E eu fiquei lá, gente, 8 anos. 8 anos eu fiquei lá dentro. Então, veja bem, e depois eu saí, porque aí cheguei à conclusão, né, que não era o que eu queria, que não ia dar certo, que aquilo que não ia me fazer feliz, que eu estava fugindo de quem eu era. Então, eu saí. Então, já tinha, né, me formado em filosofia e teologia. Mas saí. Né, não cheguei às vias de fato, ou seja, não cheguei a ser ordenado padre, nada disso. Só que o que aconteceu? Justamente porque a filosofia hoje mudou, hoje é diferente. Mas naquela época que eu fiz, a filosofia ela era fechada dentro, né, do seminário. Então o que aconteceu? Mesmo eu tendo ficado 8 anos lá dentro, tendo aprendido até latim, grego, quando eu saí de lá, eu saí com uma mão na frente e outra atrás, gente. Às vezes as pessoas falam, foi lá para aproveitar o estudo. Eu saí com uma mão na frente e outra atrás. Por quê? O curso de filosofia que eu tinha feito lá não era reconhecido pelo MEC. Justamente porque era um curso fechado. Não era um curso aberto, não tinha um processo de vestibular. Era um curso dentro você entendeu? Da instituição. Então não era reconhecido. Então o que aconteceu? Eu, depois de 8 anos, sendo formado em filosofia e teologia, eu saí como se eu tivesse o ensino médio. Minha querida, já pensou se eu fosse ter esse pensamento seu? Eu fosse brigar com a igreja ou coisas do tipo, porque eu quero que reconheça, eu quero meu tempo perdido. Na época, claro, eu não fiquei com briga com a igreja. Mas, na época, eu senti que eu tinha desperdiçado meu tempo, porque 8 anos depois eu estava vendo amigos meus da época do ensino médio que já estavam, por exemplo, fazendo mestrado, estavam muito bem empregados. E eu tinha o ensino médio. Eu tinha o ensino médio entrando no mercado de trabalho, gente. Aí o que eu tive que fazer? Eu fiz filosofia de novo. Entendeu? Me matei para fazer filosofia de novo, porque aí trabalhava de dia, fazia filosofia à noite, fazia em finais de semana, fiz filosofia de novo, aí que eu fui e fui. Hoje eu tenho até pós-graduação em filosofia pela UFSCar. Então, quer dizer, mas aí é que tá, minha querida, naquela época, eu achei que eu tinha perdido um grande tempo da minha vida e que eu nunca mais ia conseguir, né, retomar isso na minha vida. E pelo contrário, hoje eu percebo que o que eu vivi lá dentro do seminário me gabaritou e me capacitou para um monte de coisa. Então não foi um tempo perdido. Não foi. Né? Em termos de burocracia e de papel, ok. Né? Eu não podia dar uma aula, eu não era formado, eu tinha ensino médio, em termos burocráticos.
Mas agora, em termos de conhecimento, aprendizagem, aquilo que está enraizado dentro de mim, haha, meu bem, isso não é papel e não é diploma que atesta isso. Então a gente tem que perceber que na nossa vida é assim. Gente, passei por uma relação destrutiva, abusiva, e agora eu vou querer retomar aquilo porque não tem sentido. Entende? Eu vou tirar as lições daquilo. Eu não vou considerar que foi um tempo perdido. A relação não deu certo. Assim como eu estou falando para você. Eu, não é? Naquele momento que eu estava lá, eu achava que era o correto, que era o que eu queria. Só que chegou um momento da minha vida que eu percebi, não, não é o que eu quero. Não está combinando, não combina. Sabe, eu sou muito honesto, eu sou muito transparente com as pessoas e comigo mesmo. Então, não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu preciso sair do seminário. Eu preciso sair. Eu não posso ser padre dessa forma. Eu estou sendo honesto comigo. Sofri horrores, viu, gente? Né? De uma sociedade que impõe um peso, cobrança sobre e eu estava sendo transparente, eu estava sendo transparente comigo, estava sendo transparente com as pessoas, estava sendo transparente com a própria igreja, não é verdade? Não vai rolar, não vai dar certo. Eu preciso ser honesto do que viver uma hipocrisia. Só que as pessoas te cobram, as pessoas te rotulam, não é? Então, na época, eu sofri e comi o pão que o diabo amassou. Entende? Só que, gente, aí é que tá. A gente tem que ser perseverante, a gente precisa perceber que não foi um tempo perdido. A gente precisa perceber que essas coisas e esses momentos aconteceram na nossa vida e que depois a gente irá aproveitar dessa situação. Ao invés de nos reduzirmos diante dela ou de querermos então voltar para aquela situação. Sabe, seria mais ou menos como se eu então tivesse saído do seminário, né, saí daquela situação, aí comecei a receber pedrada de tudo que era lado, e aí eu quisesse voltar. Não, 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 eu vou ser padre porque eu quero agora ser protegido de novo por aquela estrutura, né, institucional da igreja. Não, não vou voltar. Eu não vou voltar. Não, porque eu perdi meu tempo. Eu não vou voltar. Tanto que de 8, na época eu lembro que de 8 que saíram, só eu e um outro professor de filosofia da região de Campinas, nós não voltamos. Os outros 6, meu bem, voltaram todos. Por quê? Porque é mais fácil, não é? Diante das pedradas, é você querer voltar. É você querer, né, se refugiar de novo, se intocar lá e ficar, se esconder. Não. Então, minha querida, é mais fácil você pensar, eu perdi tempo, eu não aceito, eu quero voltar para aquela situação. Não. Não volte. Seja transparente com você. Seja honesta com você. Não volte, não foi perda de tempo, foi aprendizagem. Tenho um sentimento tão grande de desespero que ele me angustia e me deixa cada vez mais sem saída. Acabei desaprendendo viver sem ele. Minha vida é baseada em buscar todas as formas de distrações que eu posso para tirar meu foco disso. Sinto que eu não vou conseguir superar esse relacionamento e essa pessoa. Só de pensar que posso ter outras pessoas em minha vida no lugar dele me dá muito medo de ser frustrada de novo. Minha querida, por isso que eu contei o meu exemplo. Porque por que você acha que os outros 6 voltaram para dentro e se refugiaram de novo dentro da igreja? Você entendeu? Por quê? Porque é mais fácil você voltar para aquela situação. Eu acredito que eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir me inserir no mercado de trabalho, eu não vou conseguir me desenvolver, eu já perdi todo o meu tempo com isso. Então, é como se fosse uma falta de perspectiva. Então, eu volto para aquela situação. Apesar de eu reconhecer que eu não me enquadro mais, aquilo não vai me tornar uma pessoa verdadeiramente feliz. Mas eu volto para aquela situação porque ela me parece mais cômoda, parece que ela me acolhe, não é? Então, eu saí, mas eu me defronto agora com... Sim, minha querida, você saiu de uma relação que era abusiva, de controle, então agora você vai reaprender. Mas eu preciso dar essa chance para mim. Eu preciso dar essa chance de eu respirar novos ares, de eu conhecer outras pessoas. Em primeiro lugar, de eu respeitar o meu momento, não significa que eu tenho que me jogar nos braços de uma primeira pessoa.
Um amor se esquece com outro amor. Deus me livre isso. Não é? Eu me recupero, eu vou fechando as minhas feridas, eu vou me cicatrizando, eu vou me respeitando, eu vou me conhecendo, e à medida que eu vou me conhecendo, vou me respeitando, eu vou respirando e vou enfrentando a situação. Diante do primeiro obstáculo, eu já quero voltar para aquela situação anterior. É a nossa tendência, é querer voltar. Por mais abusiva e destrutiva que foi a relação. Você está vendo que coisa? Me desculpem ter usado o meu exemplo aí do seminário, mas eu achei que ele veio bem a calhar nessa situação. E aí o e-mail termina. Tá bom, minha querida? E meus queridos e minhas queridas que passam por isso. Entende? Não caia nessa. Gente, inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, coloco muita coisa lá no Instagram, me acompanhe lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.